Fala, prevencionista! Vou seguir na terceira aula aqui, vou direto para a NR já. Quero ser mais objetivo, quero não demorar tanto, mas antes de começar, preciso que tu te inscreva, isso ajuda muito no canal, no crescimento do canal. Deixa o like, compartilha esse vídeo e ajuda aí que isso vai fazer que o YouTube entenda, o algoritmo do YouTube entenda o crescimento do canal e entregue cada vez mais, tá? Então te inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, e acessa o nosso site SST na Prática. Estamos nessa última aula de NR4, estamos finalizando de mencionamento, tá? Mencionamento e disposições, registro e disposições finais. Que anexo 1 e anexo 2 eu já tratei nas outras aulas, tá? Então não vou abordar novamente. Bom, 451. O mencionamento do SESMIT vincula-se ao número de empregados da empresa, da organização, e ao maior grau de risco entre a atividade econômica principal e a atividade econômica preponderante no estabelecimento, nos termos do anexo 1 e 2, observadas as exceções previstas na NR. Tá, vamos lá. O dimensionamento do SESMIT vai ser um cruzamento de quê? Vai ser um cruzamento disso lá no anexo 2. Vai ser um cruzamento, vamos chamar uma setinha aqui, disso. Grau de risco com quantidade de colaboradores. E aí chegamos a um, né? Aqui nessa seção aqui, aqui no meio. Ou seja, nessa situação aqui, não teria que ter nenhum técnico de segurança. Agora, caso a empresa fosse grau de risco 1 e tivesse 1001 colaboradores, teria que ter um técnico de segurança. Se a empresa fosse grau de risco 2, embaixo, 2, e tivesse 1000 funcionários, teria um TST. Né? 1001 funcionários, né? Se tivesse menos de 1001, ainda teria que ter um. No local onde eu trabalhava, era grau de risco 3 e tinha 250 funcionários. Aqui, Ela tinha que ter. Ela tinha que ter 2 técnicos de segurança do trabalho, porque ela tinha 251 colaboradores acima e grau de risco 3. É isso que a norma está dizendo aqui no item de funcionamento, tá? Claro que vai ter que analisar o grau de risco, maior grau de risco da atividade econômica principal, tá? E da atividade econômica preponderante. Por exemplo, eu já dei exemplos em vídeos aqui que a empresa que eu era contratado era um plano de saúde, grau de risco 1, porém as outras filiais vinculadas na mesma cidade eram estabelecimentos de atendimento à saúde, grau de risco 3. E aí o grau maior de risco era 3, tá? Bom, indo. 451. A atividade econômica principal é a constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Essa é a atividade econômica principal. Não entendi. Não entendi. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Mostrar aqui. Consulta CNPJ. Eu te mostro aqui rapidamente. Só um minuto. Eu acho que eu vou mostrar um CNPJ. Eu trabalhava 006 956, meio invertido 19. Lembro de cabeça, sou de trata da empresa.
Unimed, da minha última empresa. E, vamos lá. Captura de tela. Captura de tela. Captura de tela. Ó. Tá vendo aí? Trabalhava na Litoral Sul, tá? Na Unimed Litoral Sul. Atividade econômica principal. Plano de saúde. Beleza? E, segundo a norma, a atividade econômica preponderante é aquela que ocupa maior número de trabalhadores. No caso dessa outra empresa que eu trabalhava... opa! Claro, porque eu tô na tela. A empresa ocupava a maior parte dos seus colaboradores. Na época, era nessas aqui, ó. 86, 31. 86, é nessas aqui, que são tudo grau de risco 3, tá? Mas o resto aqui, acho que é tudo 3. Quase todos são 3 aqui, tá? Então, todos esses aqui eram 3. E esse aqui era o único 1. Entendido? Entendido? Em atividade econômica distintas com o mesmo número de trabalhadores, deve ser considerada como preponderante aquela com maior grau de risco. Se eu tenho atividades distintas com o mesmo número de trabalhadores, eu preciso considerar aquela com maior grau de risco, que não era o caso do meu exemplo, que já tinha uma com maior grau de risco. Mas se eu tenho 50 colaboradores em cada uma, vamos supor, eu considero de maior grau de risco. Na contratação da empresa prestadora de serviço a terceiros, na contratação de empresa prestadora de serviços a terceiros, o SESMIT da contratante em contrata deve ser dimensionado considerando o número total de empregados da contratante e trabalhadores da contratada. Quando o trabalho for realizado de forma não eventual nas dependências da contratante ou local previamente confeccionado em contrato, observado o disposto nos itens 4, 5, 3 e seus subitens. Como assim? Eu tenho que considerar os meus subcontratados na minha relação do SESMIT. Você tem que considerar eles. É necessário. Tá aqui na norma, não é inventação. Considera-se para fins dessa NR, mas não os terceirizados eventuais. Os terceirizados que trabalham de forma não eventual. Por exemplo, na Unimed eu tinha técnicos de radiologia terceirizados, que era uma empresa que trabalhava há muitos anos lá dentro. Muitos anos lá dentro da Unimed. Então, esses faziam parte do cálculo do SESMIT. Considera-se para fins de NR, dessa NR, trabalho não eventual aquele que decorre, trabalho eventual, aquele decorrente de evento futuro e incerto. Tá? Excluem-se do dimensionamento do SESMIT da contratante os trabalhadores trabalhadores da contratadas atendidos pelo SESMIT das contratadas. Caso vamos lá. Excluem-se do dimensionamento do SESMIT da contratante os trabalhadores da contratada atendidos pelo SESMIT da contratada. Se a contratada, a empresa contratada, tiver SESMIT e atender essa empresa, não conto no meu dimensionamento. Dimensionamento de SESMIT regionalizado ou estadual, não sabe o que é? Tem um vídeo explicando aqui sobre isso. Com estabelecimentos de grau de risco diversos, e uma empresa, uma filial com grau de risco 1 e outra com grau de risco 3. Deve considerar o somatório de trabalhadores de todos os estabelecimentos atendidos. O dimensionamento do SESMIT regionalizado ou estadual com estabelecimentos de grau de risco diverso deve considerar
o somatório dos trabalhadores de todos os estabelecimentos atendidos. Entenderam? Então, se eu tenho um SESMIT regionalizado, com estabelecimentos de grau de risco diversos, grau de risco 1 e 3, eu tenho que somar esses trabalhadores para poder fazer o meu dimensionamento. Somar os colaboradores da filial 1 e da filial 2. Para estabelecimentos de grau de risco 1 e 2 de microempresas e das empresas de pequeno porte, as EPPs, deve ser considerado o somatório da metade do número de trabalhadores desse estabelecimento. Tá? Aí tem uma flexibilização assim, aqui, teoricamente. Então, para toda microempresa 1 e 2 e para EPP 1 e 2, a gente deve considerar esse somatório a metade desse cálculo. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obra e as frentes de trabalho com menos de 1.000 trabalhadores situados na mesma unidade da federação não são considerados como estabelecimento. Então, para que eu faça um dimensionamento e se acaso eu tenho um canteiro de obra ou uma frente de trabalho com menos de 1.000 trabalhadores e situado na mesma unidade de federação, que é o que? Estado, eles não são considerados como estabelecimento, mas eles são o quê? Eles são considerados como integrantes da empresa da engenharia principal responsável, a quem cabe organizar o SESMIT. Então ele vai ser vinculado à empresa de engenharia principal, a construtora principal. Para fins de aplicação do item 454, esse de cima, os engenheiros de segurança e os médicos, trabalhos e enfermeiros podem ficar centralizados lá na empresa. E o dimensionamento para os técnicos de segurança do trabalho e os auxiliares devem ser feitos para o canteiro de obra conforme o anexo 2. Então eu posso centralizar o engenheiro e o técnico de segurança, mas a minha parte operacional, que são os técnicos de segurança, eu tenho que dividir para os canteiros de obra. A organização deve garantir que o SESMIT atenda no exercício das suas competências a todos os canteiros e frente de trabalho. E quando se tratar de empleiteiras, considera-se o estabelecimento, para fins de aplicação da CNR, o local em que os empregados estiverem exercendo as suas atividades. Então, quando a gente fala sobre empleiteira, eu vou considerar como estabelecimento o local onde os empregados vão estar trabalhando. Para as organizações que já possuem SESMIT constituído, em qualquer uma das suas modalidades, casos de aumento no dimensionamento decorrente da contratação de trabalhadores por prazo determinado, o SESMIT deve ser complementado durante o período de aumento para atender o disposto no anexo 2. Então, em função de aumento do SESMIT, né, em função dessa situação aqui, eu vou ter que aumentar o SESMIT em função da decorrência de contratação de trabalhadores por prazo determinado. Eu vou ter que aumentar o SESMIT durante aquele período para atender esse período de prazo determinado dessas contratações. Então, se eu vou contratar ali por 6 meses mais 200 trabalhadores, eu vou ter que aumentar o SESMIT também durante esse período. Tá? Estamos fechando aqui, ó. Bom, agora o registro. A organização deve registrar o SESMIT que trata a SNR por meio de sistema eletrônico. Sistema eletrônico, Bruno? Sim, registro SESMIT. Vou botar na minha tela aqui. Captura de tela. Registro do SESMIT. Aqui, ó. Registro do SESMIT, tá aqui, tá? Clica aqui, vai entrar com o CNPJ, vamos supor, em caso de empresa você vai entrar com um certificado digital, né? Vai entrar com o certificado digital aí e vai fazer o registro do SESMIT, tá? A organização deve informar e manter atualizados os seguintes dados: número de cadastro de pessoa física, do CPF de quem é do SESMIT, qualificação e número de registros profissionais. Então, vamos supor, agora eu saí da Unimed lá, em setembro, eles têm que me tirar lá do registro do SESMIT, já até tinha pedido. Eu fui para outra empresa, eu sou alocado agora no SESMIT de outra empresa, né?
A gente tem que colocar o grau de risco também lá dentro do sistema. A gente também tem que colocar o horário do trabalho dos profissionais do SESMIT dentro do sistema. A gente coloca lá dentro que horário que cada profissional do SESMIT trabalha. E 4.7. As organizações que forem obrigadas a constituir SESMIT nos termos da CNR e serviços especializados de... o SESMIT NR31. Podem optar em constituir apenas um destes, considerando o somatório de trabalhadores de ambas as atividades. Caso, né, eu tenho que fazer constituir um SESMIT. E também um SESTRE. Eu nunca atuei com esse tipo de serviço de NR31, tá? Minha verdade. Eu até fiz uma entrevista agora de emprego para uma empresa gigantesca de agro, mas não avançou. Não tenho muita experiência. A SLC. E aí, talvez seja esse caso. Então, eles têm a SLC, acho que é um exemplo. Eles são de Porto Alegre, é a gaúcha empresa. A matriz é Porto Alegre, eles têm muita gente. Talvez eles tenham um SESMIT em Porto Alegre. Talvez em Porto Alegre eles tenham um SESMIT. E aí eu tava vendo uma fazenda para onde era a vaga, que na fazenda eles tinham um SESTRE. As organizações que forem obrigadas a constituir SESMIT nos termos da CNR e serviços especializados em segurança e saúde no trabalho rural, nos termos da norma regulamentar NR31, podem optar em constituir apenas um destes. Então acho que caso tu tenha que optar ali, fazer, vamos supor, tá? Eu tenho uma fazenda, e aí eu me enquadro nos dois casos, eu opto por um ou outro. Eu posso me enquadrar em um lá na fazenda, se eu tenho, porque na fazenda que essa que estava fazendo uma seleção era 200 e poucos colaboradores. E aí se tu for lá olhar o KNAI da fazenda, né, quantidade de colaboradores, talvez tenha necessidade de SESMIT, né. Mas lá na NR31 vai abordar sobre a mesma coisa, então vai optar por um ou por outro. Bom, a organização que constitui o SESMIT é responsável pelo cumprimento da CNR, devendo assegurar a isenção técnica e o exercício profissional do integrante do SESMIT. Sim, porque a gente sabe como funciona, né? Contrato TST e quero que ele faça outra coisa. A organização deve indicar entre os médicos do SESMIT um responsável pelo PCMSO. Top. Então, se eu tenho um médico no SESMIT, eu preciso dizer qual deles é o responsável pelo PCMSO. Beleza? Anexo 1 eu já falei em outro vídeo. E anexo 2 eu já falei em outro vídeo também. Fechamos a saga de NR4. Deixa suas dúvidas aqui nos comentários. Agora o próximo vídeo de NR vai ser sobre NR5. E agora eu vou fazer um vídeo técnico por semana. Vai ser um vídeo técnico, vamos supor, na segunda, um vídeo de vaga de emprego na quarta e um vídeo de questão de concurso na sexta. Vou fazer 3 vídeos por semana apenas, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Bye, bye!